Eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. Nós fazemos parte da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que no bairro Minaslândia, aqui em Belo Horizonte, desenvolve atividades de cunho doutrinário e assistencial. Possuímos uma creche com mais de 400 crianças. No final deste vídeo, você terá uma relação dessas atividades e venha participar conosco. O canal Seja BH analisa semanalmente um assunto à luz da doutrina espírita. Hoje vamos analisar o capítulo 6 do livro Vida, Desafios e Soluções, uma obra de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Aproveite e inscreva-se no nosso canal, dê a sua opinião, divulgue, marque o sininho para que você possa receber sempre um vídeo novo. Hoje vamos analisar o capítulo 6, que trata dos aspectos da vida. Vamos lá. Aspectos da vida, do livro Vida, Desafios e Soluções, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. No texto de Joana de Ângeles, ela aborda os aspectos da vida, como juventude e velhice, estar desperto e alegria de viver, afirmando que uma existência feliz não é necessariamente aquela que se faz breve ou longa, mas sim aquela que se transforma em mensagem de alegria e bem-estar para a própria pessoa, bem como para todos aqueles que o cercam. Joana de Ângeles começa a mensagem com a afirmativa de que a vida no corpo apresenta-se sobre vários aspectos que lhe constituem a realidade existencial. Nem sempre, porém, essa realidade significa o legítimo viver, o expressar-se com segurança, o desfrutar plenamente, a oportunidade de avançar jubilosamente, sem remorsos que resultam do passado, nem ansiedades que assinalam as ambições do futuro. Mas o que é a vida? Viver é ter vida, é estar com vida, conforme diz o dicionário. Mas se perguntarmos às pessoas o que é a vida, certamente cada uma delas terá uma opinião diferente. Viver talvez seja realmente o que diz Joana, o expressar-se com segurança e o desfrutar plenamente essa oportunidade da vida, ou avançar jubiloso, sem remorsos do passado, nem as ansiedades do futuro. O ser amadurecido psicologicamente sabe discernir quais os valores que são autênticos para a sua realização e aqueles que apenas se apresentam como indumentária transitória para o elenco dos movimentos existenciais. Certamente estamos falando impressão que a gente tem sobre a vida, quais são os nossos valores. Quando pensamos em vida e nas suas etapas naturais, vem a nossa primeira impressão, que é o período da juventude e da velhice, os quais, esses aspectos dão para nós um grande contraste, e um estado, que é o da juventude, é muito valorizado, mas o outro, da velhice, é totalmente inamistoso. E claro que nossa visão estreita desses conceitos deve mudar. Normalmente, caracterizamos a juventude pelos sonhos, sensações, os efeitos rápidos e também as insatisfações e os conflitos. E a velhice é marcada pela decadência, a amargura, a soledade, a doença e a morte. Mas muitos acreditam que a perda de memória, deterioração do raciocínio, desequilíbrio das emoções
Isso é próprio da velhice. Porém, esses sintomas são associados ao envelhecimento, mas, claro, eles podem se manifestar em qualquer idade. Devemos considerar que a juventude não é somente um estado biológico, mas também todo um período que se pode amar, sentir, esperar, viver, construir, experimentar novas e edificantes necessidades. Mas nós sabemos também que isso não está circunscrito aos nossos primeiros anos de vida. O espaço para aprendizado é ilimitado. É jovem todo aquele que aspira aos ideais de enobrecimento humano, e a velhice só se apresenta quando o indivíduo se considera inútil. À semelhança dos músculos, devemos exercitar também a mente, fazer a ginástica com os neurônios e lembrar que o cérebro é o veículo da mente, que é uma fonte de geração ininterrupta. Assim, é o estado psíquico do indivíduo que lhe determina qual a fase em que ele se encontra, se é na juventude que se alonga ou na velhice que lhe chega de forma precoce. Prossegue Joana de Ângeles. Cada existência é uma mensagem, cujo conteúdo deve ser positivo, de forma que dignifique outras, enriquecendo-as de esperança. A vida no corpo realmente deve ser considerada como uma mensagem, algo muito especial, que a gente possa valorizar, dignificá-la, enriquecê-la de esperança dentro de nós e ao redor de nós. A doença, os problemas não são aspectos de infelicidade, porém convites do organismo e da vida para dizer que é necessário a gente estar lúcido e consciente. A morte não é o fracasso da vida, mas uma nova, admirável experiência. A vida não começou no berço e nem se extinguirá no túmulo. Devemos entender a transitoriedade terrestre, na qual, pelas experiências ou etapas existenciais, é que a nossa vida se desenvolve. Cada fase da nossa vida orgânica tem uma similaridade com o nosso desenvolvimento, como ser integral. O nascimento, o bebê, se assemelha à nossa origem divina, que é a centelha da criação, a simplicidade e a ignorância do saber que ainda não dispomos. A infância, nossos primeiros passos na existência física, semelhante às nossas experiências como Homo sapiens, o homem primitivo, e a juventude, correspondente a essa pujança, a fixação definitiva das raças humanas na Terra, as nossas lutas, conquistas, o desenvolvimento da inteligência e, claro, o domínio dos conhecimentos tecnológicos para a transformação do espaço planetário. A fase adulta representa os nossos estudos filosóficos, o questionamento dos avanços científicos, a sua ética, a sua moral e também o diálogo dos poderes temporais e as perspectivas, claro, transcendentais. Eu, o outro e Deus. O amadurecimento da religiosidade e das religiões. E finalmente chegamos à maturidade. Essa nova era apresenta aquilo que realizamos e o que deixaremos de herança para os que nos seguem. A transição planetária de expiação e provas para um mundo de regeneração. E claro, cada um de nós alcançará o seu amadurecimento conforme suas escolhas e experiências, respeitadas as leis de causa e efeito e do progresso sem pausas. A humanidade vive um estado de sono. Essa consciência de sono, como diz Joana de Ângeles, predomina no mundo moderno, em razão das suas concessões ao prazer imediato, sem a consequente proposta
e oportunidade para as emoções libertadoras. A humanidade, assim vive esse estado de sono, de ignorância sobre si mesmo, da destinação de cada um e do significado da sua própria existência. Muitos se queixam, mas quase nada fazem para mudar os fatores degenerativos que impedem o seu progresso ou acarretam mudanças positivas no conjunto social. O mundo moderno, como diz Joana, é caracterizado por esse prazer imediato e não as emoções libertadoras. O mundo se divide entre aqueles que criam as barreiras para si mesmo e aqueles que constroem pontes de realização e de despertamento entre todos. Estar desperto significa, então, encontrar-se pleno, consciente da sua realidade interior e inteirar-se das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao nosso alcance, libertar-se dos medos, dos receios e redescobrir a alegria de viver, de agir, ampliar o campo da nossa comunicação com a natureza e com todos os seres, multiplicar os meios de dignificação humana e colocando-os ao alcance de todos. É submeter-se à eloquente proposta de iluminação que pode encontrar em toda parte. Segue Joana dizendo que a psiconeuroimunologia vem demonstrar que o estado de saúde pode ser conseguido pelo próprio indivíduo que se resolve renovar e crer em si mesmo, nas suas imensas reservas de energia e no valor das suas conquistas. O autoconhecimento revela essas nossas possibilidades, abre-nos os espaços para a renovação e faz-nos conquistar novos horizontes de saúde, de plenitude, sem culpa, sem estigmas. Segundo Joana de Ângeles, devemos primeiro nos conhecer e assim aprenderemos a viver. E vivendo uma vida plena, com dignidade, com significado, aprimoramos o nosso ser e finalmente aprenderemos a amar a nós mesmos e aos outros, conforme a proposta de Jesus. Na questão número 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos, o Espírito de Verdade responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Consulte o Livro dos Espíritos nessa pergunta e veja a receita que Santo Agostinho dá sobre esse conhecer-se a si mesmo, a cada dia ser melhor. E no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula O Homem de Bem, Kardec assinala: estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todo o esforço que emprega para poder dizer no dia seguinte que de alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. A alegria de viver é um convite a uma existência rica de produções morais, espirituais, artísticas, culturais, estéticas e nobres. E finalizando, Joana de Ângeles escreveu: a fatalidade existencial deixa de ser viver bem, que é uma das metas humanas, para bem viver, que é uma conquista pessoal intransferível, especial e que jamais se altera ou se perde, fomentando felicidade e trabalhando pela paz que todos almejam. Muita luz para todos.